Boa noite, eu me chamo Flávio e moro em Guapira, uma comunidade que fica perto de São Felipe, no estado da Bahia, e nasci e me criei aqui, e vivo da roça, até porque tudo fica um pouco distante, pois a cidade mais próxima fica a uns 50 quilômetros daqui, e por isso desenvolvi com meu pai e meus tios duas profissões, a de lavrador e a de pedreiro, mas vivo mais como lavrador, pois eu tenho um roçado e uns animais para consumo próprio mesmo. Pois bem, há muitos anos atrás, enquanto eu estava fazendo o serviço em uma cidade próximo daqui, eu vi uma criatura que muitos dizem não existir, ou se não, que só acreditam vendo. Eu vi um lobisomem. Tudo aconteceu na década de 80, quando eu ainda era bem jovem, e aqui onde moro, tinha uns homens que estavam contratando servente de pedreiro para uma obra que ia ter em uma cidade próximo daqui. O salário era muito bom e eles ainda pagavam o almoço. O problema era me deslocar todo dia para lá, que era uma viagem de quase 1 hora e meia, tanto na ida como na volta, e por isso eu sempre tinha que sair de casa às 5 da manhã e só voltar às 8 da noite, e isso era muito cansativo. Foi então que tive a ideia de começar a dormir na obra, até porque, além de mim, ia ter o segurança, e lá não ia ser tão perigoso para mim. Só que aquela obra era visitada quase toda noite por um lobisomem. Essa obra em que eu estava trabalhando era um prédio de mais ou menos 9 andares e ficava bem no início da cidade, e por isso, dos lados era só mato. E quando resolvi começar a dormir lá, a obra ainda estava pelo começo. Nós só tínhamos feito a fundação e cercado o local com madeira para que ninguém roubasse as coisas, mas até que estava tudo indo bem rápido. Pois bem, falei com o engenheiro que permitiu que eu dormisse lá, contando que eu não roubasse nada. Fiquei contente com a decisão dele, mas foi logo na primeira noite que percebi que o lugar era bem macabro. Eram as 5 da tarde, depois do expediente de trabalho, que eu fui e armei minha rede em uma árvore que tinha ali perto do portão da entrada, onde os homens descansavam depois do almoço. E assim que armei minha rede, fui atrás de uma marmita que vendia ali próximo, para eu poder jantar. E assim que voltei, o segurança da obra estava perto de minha rede e parecia me esperar. Eu fiquei um pouco com medo e achava que ele iria brigar comigo, por eu ainda estar ali. Foi então que cheguei perto dele e ele falou: "Boa tarde, moço. O senhor vai dormir aqui?" Eu ainda com medo, respondi ele: "Ou sim, senhor, mas eu pedi ao engenheiro e ele deixou. Se tiver algum problema, eu posso ir embora." O homem me olhou e falou: "Não é isso não, é que eu ia lhe avisar para armar a rede mais alto ou procurar um lugar mais protegido, porque aqui é perigoso e ainda tem um bicho que toda noite entra aqui." Eu já curioso com aquilo, fui e perguntei: "Mas que bicho é esse que o senhor está falando?" Ele em um tom sério me falou: "Desde que a obra começou, tem um bicho que invade aqui e quebra os materiais e depois vai embora." Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu nem acreditei, porque o bicho parecia um cachorro, só que era muito grande para ser um, além de feder a carniça. Se eu fosse tu, eu não confiava não, viu? Pois o bicho é grande. Como era minha primeira noite ali, eu desconfiei daquela história, até porque ele podia estar querendo me fazer medo, para eu não ficar ali, pois se esse bicho estivesse mesmo aparecendo, acho que aquele segurança não teria coragem de ainda estar trabalhando ali. Foi então que me despedi do homem e comi minha marmita e fiquei descansando, com a rede baixa mesmo. E umas horas da noite, o segurança ainda veio até mim, pediu para eu subir mais a rede, mas mesmo assim eu não subi e fiquei dormindo daquele jeito mesmo, por uns 2 dias, e nada do tal bicho aparecer. Mas na terceira noite, que era noite de lua cheia, aquele bicho apareceu, e não sei se foi sorte ou se o sexto sentido, pois se eu tivesse dormindo na hora que o bicho apareceu, com certeza ele teria me matado. Tudo aconteceu numa noite de lua cheia,
Ela estava bem clara e dava para ver bem a região, e assim como todo dia, conversei um pouco com segurança e depois fui para minha rede dormir, e ele sempre avisava para eu aumentar a altura da minha rede, mas eu achava que aquilo não iria aparecer. Foi então que já era por volta das 12 ou 1 da madrugada que eu me acordei para poder fazer xixi, e fui até perto de uma vala e fiquei ali, e admirando o silêncio do lugar. E enquanto eu fazia xixi, percebi uma coisa bem grande pular para dentro da obra. Só que aquilo estava lá do outro lado, a uns 30 metros de distância de mim. Na hora em que vi aquilo, eu já gelei de medo, pois parecia ser de fato um lobisomem. Foi aí que decidi subir em uma árvore que tinha perto de mim, pois se eu fosse para onde minha rede estava, aquilo iria me ver. Foi então que subi na árvore e me escondi entre as folhas, e comecei a escutar aquilo bater e quebrar algumas coisas na construção. Aquela besta batia ferozmente em tudo, fazendo um barulho muito alto, e o segurança nem dava notícia. Talvez ele também estivesse escondido, assim como eu. E até aquele momento, eu não tinha visto aquele bicho direito, somente de longe. Foi quando ele saiu da fundação que vi ele bem de perto, e eu tive a certeza de que lobisomens existem, pois ele era grande e muito peludo, e se movia de um jeito estranho, e parecia estar sempre olhando para o chão, assim como um porco. E percebi também suas orelhas bem grandes e as pernas também. E aquele bicho era uma mistura de cachorro, porco e gente, uma coisa muito feia mesmo. E aquele bicho ficou rondando ali, até ir onde a minha rede estava e rasgar ela com muita raiva. Depois ele foi até o carro do segurança, mas não encontrou nada ali, e continuou andando, e depois começou a cheirar o ar, mas por sorte não conseguiu sentir meu cheiro. Foi então que aquela aberração foi andando até perto da mureta que tinha ali, e ficou de pé, e pulou ela com muita facilidade. Aquele bicho então foi embora. Eu agradeci a Deus por ele não ter me visto, e nem o segurança. E depois daquela aparição, ele não voltou mais aquela noite. Mas mesmo assim, fiquei lá em cima da árvore e pensando que se eu ainda estivesse dormindo na rede, com certeza ele teria me matado, sem hesitar. Pela manhã, desci da árvore e vi o segurança sair de seu carro, e fui conversar com ele, que me contou que tinha passado a noite ali e ficou frente a frente com o bicho. E ele, me vendo com a cara de assustado, só me disse: "Eu te avisei, não avisei? Eu vi quando tu se levantou e depois correu para a árvore. Vi aquele bicho chegar perto daqui, e se ele te atacasse, eu ia atirar nele. Sorte que ele não foi até onde tu estava." Apesar do medo, eu nem lembrava que o guarda poderia atirar naquele bicho, mas pelo tamanho daquela coisa, eu acho que ele não sentiria os tiros não. Foi então que conversei com o segurança, e ele me disse que não havia contado a ninguém daquele ocorrido, porque o lobisomem podia ser alguém da obra, e aquele ser poderia ir atrás de sua família, e pediu para eu fazer o mesmo, não contar a ninguém, pois não era coincidência aquele lobisomem ir quase toda noite destruir as coisas da obra, e era quase certeza ele ser alguém que trabalhava lá. Então foi isso que fiz, e não contei essa história para as pessoas da obra, somente para familiares e amigos próximos, meses depois. E depois desse dia, eu não tive coragem de dormir mais nenhuma noite ali, e eu ia para casa todos os dias, e fiquei admirado com o segurança, que mesmo sabendo que o lobisomem aparecia naquele lugar, continuava a trabalhar ali, e foram vários meses até a obra ser concluída pela nossa parte, e o segurança sempre me dava notícias daquele bicho toda manhã. Eram aparições rápidas, mas que ficaram em nossas mentes para sempre. E até hoje escuto histórias de lobisomens e sei que esses seres são reais e que vivem escondidos na mata, só à espera de um desavisado.